Vamos lá, gente. Olha, nós vamos continuar falando sobre a Ásia, né, hoje, sobre esse extenso continente. E eu quero que vocês abram o livro de vocês, na página 176. A gente fala sobre a diversidade de penínsulas e ilhas, né? Ou seja, a Ásia ela tem muitas ilhas, muitas penínsulas. Vocês sabem a diferença de península para ilha? Sabem? Galerinha, vocês estão aí ainda? Abraão, Oi, beleza? beleza. Vamos lá. Vocês sabem a diferença de península para ilha? De península para ilha. É porque a península é um conjunto de ilhas. Não, é um arquipélago. Deixa eu ver. Então, a península, vamos ali na página. Deixa eu procurar uma península no mapa para vocês. Vou na página 173. Primeiro, depois a gente volta lá. Foram lá no mapa? Sim, sim. Achem a Turquia. Na página 167 tem um mapa mais detalhado. Vamos lá na página 167. 167. Foram? Acharam o mapa da página 167? Sim, sim. Achem a Turquia agora. Tá embaixo da Europa. Isso. A Turquia é uma península. Assim como a Europa é uma grande península da Ásia. A gente pode entender assim. Uma península, gente, uma porção de terra onde tem três lados cercados por água, mas um lado está ainda conectado ao continente. Diferente de ilha. A ilha é uma porção de terra cercada por água. Então, todos os cantos da ilha são cercados por água. A península não. A península são só três partes que são cercadas por água, mas uma dessas partes, né, que formam a ilha está ligada no continente. Então, vejam, a parte da Turquia se liga ao continente, mas as três partes que sobram estão cercadas, ó, pelo Mar Negro, ali perto do Chipre. A gente vê que... Um minuto, deixa eu aceitar o André. A gente pode observar que é cercada por água as outras três partes, por mares, né? Então, isso é uma península. Oi? Fez a chamada, professor? Não, a chamada só no final da aula, Ah, safe, então. tá? Então, vamos lá. Diversidade de penínsulas e ilhas. A Ásia apresenta recortes litorâneos onde se destacam diversas penínsulas. Vocês já sabem o que é península. Entre elas, a Arábica, a Indochina e a da Anatólia, ou Turca. Ao longo desse vasto litoral, podemos encontrar ilhas e arquipélagos, formados por vulcanismo e sujeitos a terremotos e tsunamis, como é a ocorrência na porção sudeste da Ásia. A Indonésia tem mais de 13.700 ilhas, as Filipinas possuem mais de 7.000 ilhas, e o arquipélago japonês mais de 3.000 ilhas.
Pois, olha, vamos lá de novo no mapinha. O mapa é importante, o mapa ajuda. Olha a Indonésia, as Filipinas. Vocês estão vendo que o que forma a Indonésia, lá na página 167 tem um mapa. Vocês estão vendo que o que forma a Indonésia e as Filipinas são conjuntos de ilhas, são arquipélagos que formam esses países. Então, essa diversidade de ilhas, quando a gente vai estudar a população, e nós já estudamos na aula passada, nós passamos pela população asiática, a gente viu que, quando a gente compara esse mapa, nós temos esse mapa político da Ásia, né, que é a divisão dos países, com um mapa de relevo e um mapa de população, a gente vai ver que o relevo influencia muito na distribuição dessa população. Tá bom, Abraão? Na distribuição dessa população. Quem vai explicar a China vai perceber que a China é enorme, mas ainda assim a gente tem uma luta por espaço ali, porque nem todo espaço dentro da China é habitável. Nós temos uma cordilheira enorme chamada Cordilheira do Himalaia, que ela vai se estender por vários países. E onde essa cadeia se estende, fica impossível a habitação. Impossível por quê? Porque as pessoas não querem se submeter, a não ser alguns grupos, isso vem de uma questão cultural mesmo, que vão se fixar no topo de uma montanha, por exemplo. As pessoas tendem a procurar planície pela disponibilidade de água, pela facilidade de construir suas moradias, pela facilidade também de deslocamento. Você não precisa subir grandes relevos, não precisa se desgastar fazendo isso. Então, quando vocês estiverem explicando o seminário, eu espero que vocês tenham observado isso, quem vai explicar sobre a China. Aí tem aquela atividadezinha básica, que a gente vai responder agora, né? Primeira questão, ensaio geográfico, tá? Página 177. Vou pegar o livro. Abriram o livro? Primeiro, chuvas de monções causaram inundações devastadoras por todo o Paquistão em agosto deste ano, deixando uma área do tamanho da Inglaterra debaixo d'água e afetando 8 milhões de pessoas. As autoridades paquistanesas tentaram proteger 360 mil pessoas ameaçadas pela água na região sul, mas o volume de chuvas, o maior já registrado na história do país, dificulta os trabalhos de resgate. As chuvas de monções são fenômenos naturais, que acontecem de forma recorrente no Paquistão e em seus países vizinhos. Aponte o continente e a atividade econômica mais afetada por esse fenômeno. Explique também o mecanismo dessas chuvas no verão. E aí? Qual o continente mais afetado pelas monções asiáticas? Pelos quê? Pelas monções. Lembra das monções? Quando a gente estava estudando o clima, vegetação e relevo da Ásia, a gente viu que na Ásia tem um fenômeno chamado de monções asiáticas. Deixa eu pegar aqui outro slide. Vou compartilhar outro slide, tá bom? Só um minutinho.
Estão vendo o slide? Tô. Aham. Então, aqui nós estudamos as monções asiáticas. Gente, as monções asiáticas é um fenômeno muito famoso e que causa muito impacto, tem muitas consequências positivas e negativas dentro do continente asiático. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho ventos. A gente vai chamar esses ventos de massa de ar, tá bom? Então, durante o inverno, os ventos, eles sopram em uma direção. Nesse caso, a direção é do continente para o Oceano Índico. Esses ventos que sopram do continente para o Oceano Índico, eles são ventos mais secos. São ventos que não têm grande umidade. Então, eu não tenho chuvas no inverno. No inverno na Ásia, principalmente aqui na Índia, no Sudeste Asiático, que são atingidos por essas monções asiáticas, eu não tenho chuvas. É um período de estiagem. Já no verão, eu tenho o processo acontecendo ao contrário. Ou seja, eu tenho ventos soprando do Oceano Índico para o continente. Esses ventos eles se originam em um lugar que tem muita água. Essa água evapora. Consequentemente, o vento que vai soprar, esses ventos, eu vou também chamar de massa de ar, que vai soprar do Oceano Índico para o continente, serão ventos carregados de umidade. Então, eu vou ter muita chuva aqui. Muita chuva mesmo. Então, eu tenho aí chuvas que facilitam a plantação de arroz, ou seja, ventos que geram chuvas, massas de ar que geram chuvas, e que essas chuvas são responsáveis pelo sucesso da risicultura, ou seja, pela grande produção de arroz, mas, em compensação, eu vou ter também alguns desastres ambientais, como inundações, porque chove muito mesmo. E quando a gente for estudar sociedade na Ásia, toda essa questão socioeconômica, a gente vai ver que a Ásia tem países muito pobres. A Índia, por exemplo, tem muita gente, mas não é um país desenvolvido e ainda sofre com níveis de pobreza extrema, por exemplo. Então, embora seja vista, né, ainda ela faz parte daquele BRICS, daquele bloco econômico, bloco econômico não, aquele conjunto de países que estão andando para o desenvolvimento, são países emergentes, mas ainda assim há grandes desigualdades sociais dentro da Índia, assim como nos países do Oriente Médio, que é um grande produtor de petróleo, por exemplo. Então a gente vai ver essas curiosidades no decorrer das aulas. Então eu vou fazer mais uma pergunta, vou de novo perguntar a vocês. Aponte o continente, né, que acontece as monções asiáticas. Qual é o continente? Que acontece o quê? As monções. O quê? Onde as monções asiáticas acontecem? Onde esse fenômeno que eu expliquei para vocês agora acontece? É pra dizer no país, é? Não, no continente. Na Ásia. Na Ásia, tá vendo? O nome não é asiático. E por que fez essa pergunta? Porque aqui o livro tem a pergunta. Meu Deus, esse livro aqui fecha com nada. Pois é, ainda vocês demoram para responder isso. Aqui, tipo, achei que era. Fez uma pergunta dessa, achei que era algo mais difícil. Achei que tava, não. Olha, eu vou explicar para você, André. No decorrer da sua vida, você vai passar por cascas de bananas. Às vezes a pergunta é realmente a resposta e você fica, não é possível que seja a resposta. Não, não é possível. Para você ter noção, eu fiz uma prova que eu coloquei as respostas nas perguntas. Por exemplo, a resposta da primeira questão era a pergunta da segunda. A resposta da terceira era a pergunta da quarta. Eu fiquei mudando. E ninguém percebeu isso. Porque as respostas estavam ali na prova. Todas elas. Isso é a casca de banana, acontece. E o livro de vocês é maravilhoso, esse livro, tá? Esse livro é incrível, ele é muito detalhado. Sou obrigado, professor. Vamos lá. O continente é a Ásia, anotem aí. Pronto. E qual é a atividade mais afetada? Uma cientificidade. Por exemplo, a
É o extrativismo que é mais afetado com essas monções? É a agricultura? Acho que é agricultura, né? Porque Isso, Eu acho que é agricultura. perfeito, exatamente. A agricultura é a mais afetada. Então, quando a gente tem áreas inundadas, a agricultura em si ela também sofre danos. Algumas plantações, é interessante ter áreas alagadas, como a risicultura, mas outras culturas, quando eu falo de outras culturas, eu não estou falando, por exemplo, da quadrilha, não é nesse sentido de cultura, estou falando da cultura de plantação. Cultura da cana-de-açúcar, cultura do café. Quando eu usar esse termo, eu estou me referindo a um tipo de plantação que é uma atividade econômica também. Então, nem para todos os tipos de cultura, ou seja, de plantações, a abundância de água, assim, porque a gente fala nós estamos falando de alagamento, é viável, é boa, porque a gente tem erosão do solo, encharcamento também do solo. Oi? não, não dá não. Responderam? Sim, eu respondi. Vamos lá. Segundo, baseado nas imagens a seguir, comente a importância dos rios para as diferentes sociedades asiáticas. Lê a legenda das imagens, tá? Ajuda bastante. É, Qual é a pergunta? A pergunta diz assim, baseado nas imagens, aí tem o rio, né? Cultivo de arroz no Vietnã, primeira imagem, e a segunda imagem, cerimônia religiosa no Rio Ganges, Índia. E aí a segunda questão diz assim, baseado nas imagens a seguir, são essas duas, comente a importância dos rios para as diferentes sociedades asiáticas. ah, o de cima ajuda na cultivo de comida, de alimento, e no outro na cultura, na tradição religiosa do povo indiano. Isso, exatamente. Então, os rios são importantes. Geralmente os rios eles atraem um fator atrativo, né, de pessoas para que cidades sejam criadas e cresçam. Eles são importantes porque são vitais para a gente, né? Então a gente precisa tomar água, mas além de tomar água, a gente precisa de água para produzir alimentos. Mas aqui na Ásia é interessante porque o Ganges ele é visto como um grande símbolo religioso para os hindus. Então, as pessoas, os hinduístas, são assim chamados aqueles que seguem a religião hindu, eles veem o rio Ganges não só como um meio de vida, de sobrevivência, no sentido de tomar água, de, alimento, de nutrição do corpo, é também de nutrição do espírito, porque eles enxergam ali como um meio que promove a fé, de promoção da fé. Então, a resposta fica assim. Os rios são de fundamental importância para as sociedades asiáticas. Primeiro porque, através deles, é possível desenvolver o cultivo do arroz, acomodando uma volumosa mão de obra. Então, no cultivo do arroz ainda tem uma geração de empregos para as pessoas, né? Além também de ser utilizado como elemento que promove a fé, que é no caso o Rio Ganges. Alguma dúvida até agora? Não. Não. Terceira questão. Na Ásia das Monções, quando eu estou falando da Ásia das Monções, eu estou falando dessa parte da Ásia que as monções atingem, que são atingidas pelas monções asiáticas, tá? Então, mais uma vez, eu vou ler a pergunta. Na Ásia das monções, ocorrem ventos que, durante a época do ano, sopram no sentido, e em outra época, no sentido inverso. Com base nessas informações, está incorreto afirmar a afirmativa de qual item? Letra A. Esses ventos são produzidos por diferenças de pressões atmosféricas entre o Oceano Índico e o Sul e o Sudeste da Ásia. Não, acho que não. Você acha que é incorreta essa? Não, né? Não, acho que essa acho que tá certa, não é? Tá certo. Então vejam aqui, eu tenho diferentes produções de ventos em diferentes locais da Ásia. Essa imagem aqui mostra isso. Letra B. As monções chegam às regiões no verão, provocando fortes chuvas e inundações? Verdadeiro ou falso?
Oxe, se é no verão, como que provoca? O verão nem sempre é seco, nem em todo lugar o verão é seco. Existe inverno Verdade, seco, verdade, verdade. entendeu? Não é porque pra gente acontece de uma maneira que no mundo inteiro acontece. Ok, verdade, verdade. Então acho que essa tá correta ainda. Então. Isso. O inverno é uma estação, mas assim, o nível de chuva, de umidade, isso tudo vai variar de acordo com as condições atmosféricas de cada lugar, tá bom? Vamos lá, letra Bom. C. Durante o inverno, as massas de ar continentais úmidas se deslocam para o oceano, provocando muita precipitação. Sabem o que é precipitação, não sabem? É tipo antecipar, né? Assim, né? Não. Precipitação na geografia. É, não tem um sentido de precipitação de antecipar, assim, de precipitar. Só que você ser precipitado. Mas na geografia, estou falando de um linguajar geográfico, precipitação é chuva, tá? Se vocês verem precipitação, esse termo voltado à geografia está sempre se referindo à chuva, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. De novo. Durante o inverno, as massas de ar continentais úmidas se deslocam para o oceano, provocando muita precipitação. Isso é verdade? Eu acho que é Verdadeiro ou verdade. falso? É verdade? Eu acho que é. Então, se a letra C é verdade, a letra B também deveria. Eita. Se a letra C é verdade, a letra B é mentira. Aí vocês se arrumam. Então, a letra C, eu acho que ela é falsa. Ela é falsa. Meus amores, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Vamos lá, revisão do sexto ano. Se eu coloco eu vou colocar duas panelas de um fogo, tá? Imagina, você Tá. vai pegar o fogo e vai colocar uma panela com fogo ligado e outra panela com fogo ligado também. Em uma delas terá água, na outra não. Onde é que vai ter vapor de água? Aqui tem Aqui água. Tem tem água. água. E a outra? O que vai Não acontecer? vai dar Vai em torrar e nada. pegar fogo a casa. Provavelmente vai acontecer um acidente desse. Então, perceberam que para mim, Conheço muito bem essas histórias. se você Ah, colocar a mão na panela com água e na mão na panela que não tem água, qual é que vai ter mais? Onde é que vai se acumular água? Onde é que você vai sentir umidade? aqui tem água, aqui tem Né? água, né? Tem água. Tem água. Ótimo. Lembrem desse exemplo agora que eu vou explicar para vocês. O mar, ele é um corpo hídrico enorme, gigantesco. O sol está ali o tempo todo, batendo forte, ou seja, está o tempo todo incidindo seus raios solares ali e evaporando. A água que vai, os raios solares, o sol manda seus raios, a água segura aqueles raios. A água ela é um corpo translúcido. Então, os oceanos são corpos translúcidos. Então, a água que bate ali fica. Estou toda confusa. O raio que bate ali na água fica. A água é como se a água segurasse esse raio para ela. Então, aquela água ela vai aquecendo com o passar das horas. Só que essa água vai demorar o dia inteiro para ser aquecida. O dia inteiro. E à medida que ela vai aquecendo, ela também vai sendo. Uma parte vai sendo evaporada. Consequentemente, essa água ela sai do seu estado líquido para qual estado? Gasoso. 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 Então, se a água sai do estado líquido para o estado gasoso, com a massa, o vento vai soprar, né? Vai estar leve ali na atmosfera. As partículas de água espalhadas ali serão leves, e aí o vento vai conseguir levar, vai conseguir movimentar aquela água no estado gasoso. Então, aquela água ela é mandada, por exemplo, nesse caso, no Oceano do Índico, acontece isso. E a água ela é mandada no verão para o continente. Quando chega no continente, essa água vai ter um relevo, por exemplo, que vai barrar a passagem dessa massa de ar úmida, e ali vai acontecer a precipitação, ou seja, aquela água vai sair do seu estado gasoso e vai voltar para o seu estado líquido, só que dentro do continente. No continente é diferente. Eu não tenho um corpo hídrico tão grande assim.
Eu tenho sim rios, eu tenho sim corpos hídricos, mas eu tenho muita terra para ser aquecida também. Eu tenho vegetação, eu tenho tudo isso, que me manda também umidade para a atmosfera, mas não a umidade tão concentrada e tão grande quanto aquela que sopra do oceano. Então, por isso que, durante o verão, eu tenho muita chuva na Ásia. E esse fenômeno aí é chamado de monções asiáticas, porque são massas de ar extremamente carregadas de umidade que sopram do Oceano Índico para o continente asiático, principalmente no sul e sudeste asiático. Aí que eu vou ter esse fenômeno. E aí, meu filho, dá muita chuva. E aquela história, é a chuva que você quer? Então tome. As montanhas asiáticas fazem isso mesmo. Inundam, ocorre muita destruição porque é muita chuva. Agora, quando chega o inverno, os ventos eles trocam a direção. Ele não vai mais soprar do oceano para o continente. Ele vai soprar ao contrário do continente, dessa parte que eu não tenho tanta evaporação, eu não tenho grandes corpos hídricos, então esse vento vai ser seco, porque é um vento que vai vir do continente, de uma grande massa, de uma grande porção de terra imersa. Até aí alguma dúvida? Não, não. Não. Porque eu preciso fazer Entendeu? a chamada de vocês. É fácil, é porque a gente se confunde muito, porque tem essa troca de continente e oceano, mas as monções asiáticas são tranquilas.